Você ligado aí no canal do YouTube da Igreja Batista do Barro Preto, seja muito bem-vindo a mais uma aula da EBD dos Adolescentes. Tudo bom com você, gente? Como é que vocês estão aí em casa? Estão se cuidando direitinho? Na paz de Deus aí? Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa revistinha, continuar a nossa sequência de lições. Na semana passada vocês tiveram aula com a Tuta, certo? E hoje a gente vai continuar a sequência da nossa revistinha. Nós estamos na revista Fique Ligado. Estamos estudando a revista Fique Ligado. Está aí aparecendo na telinha de vocês. E aí, pessoal, eu já vou pedir para, de antemão, você pegar a sua Bíblia. Sua Bíblia é sua melhor companheira durante a EBD. Ok, pessoal? Então, que Deus fale ao seu coração, que Deus nos abençoe, ok? E que, apesar da minha pessoa aqui, você possa ser abençoado e que o Espírito de Deus fale aos seus corações. Tudo bem, pessoal? Bom, então, gente, para começar, hoje a gente vai estudar um pouquinho, vamos ver algumas passagens, na verdade, de como que Jesus usou as Escrituras ao longo da vida dele. Sim, porque nós estamos falando da Bíblia nas últimas lições, certo? E aí, gente, quando a gente fala de Bíblia, a gente tem que perguntar direto para o moço, direto para o homem, né? Então vamos assim, Jesus, né? Como que ele usava a Bíblia? Como que era o relacionamento dele com a Bíblia, né? Como que Jesus fazia? O que nós temos de documentado para nos dar essas pistas de como que Jesus lidava com as Escrituras, ok? Então a nossa lição de hoje é sobre isso. Como Jesus usou as Escrituras. Pois bem, minha gente, por que é importante a gente fazer esse estudo? Por quê, pessoal? Porque todo crente, se você é crente, nós devemos seguir os passos de Jesus. Estou certo? Sim. Nosso papel como crente, como cristão, é ser um pequeno Cristo, sermos imitadores de Cristo, não é? Bom, pessoal, para seguirmos o exemplo de Jesus, a gente deve agir como ele agiu, certo? Então, nós devemos ser imitadores de Cristo e agir como ele agiu, e em vários momentos, Jesus Cristo demonstrou ter um conhecimento profundo das Escrituras. Ele demonstrou ter intimidade com as Escrituras. E se nós queremos ser como Cristo, nós queremos agir como Cristo agiu, nós devemos também ter esse cuidado de conhecer, de sermos íntimos da palavra de Deus. Ok, pessoal? E até porque, para nós conhecermos como Cristo agiu, nós precisamos também recorrer à Bíblia, né? Nós não saberíamos como que é a vida de Cristo, como que Cristo agiu nas outras situações, sem a própria palavra de Deus, certo? Porque é na Bíblia que está registrado o proceder de Cristo. É na Bíblia que estão registradas as orientações para a nossa vida, para o nosso viver cristão, certo? Então, para a gente ser um cristão verdadeiro, a gente precisa ter um conhecimento profundo da Bíblia, meus amigos. Bom, então vamos lá. Vamos aprender então como que Jesus usou a Bíblia. Bom, gente, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: Jesus ensinou sobre o Antigo Testamento. Lógico, gente, Jesus era o mestre dos mestres, o professor dos professores. Então, Jesus Cristo ensinou. A gente tem muitas passagens nos evangelhos nas quais Jesus ensina sobre a Bíblia, ok? Bom, mas na época dele, não tinha ainda escrito, né, o Novo Testamento, a gente só tinha o Antigo, não é? O Novo Testamento foi escrito a partir da morte de Cristo. Então, Jesus, na época, o que ele tinha de escrito era o Antigo Testamento. Nós percebemos o seguinte: Jesus ensinou, e ensinou muito o Antigo Testamento. Se você pega os evangelhos, lê lá Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente percebe isso, que Jesus ensina a palavra a todo momento, ele se refere à palavra, vai pegar expressões do Antigo Testamento, vai usar textos. Então, ele usa o Velho Testamento, o Antigo Testamento também, gente. E aí, gente, esse é o primeiro ponto. Ele confirma, assim, que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, certo? Cristo vai afirmar lá em João 10:35, se você quiser abrir a sua Bíblia, aí eu estou abrindo a minha aqui. Em João 10:35, Jesus vai afirmar o seguinte, meus jovens. Ele vai falar
o seguinte, no finalzinho do versículo, ele vai dizer o seguinte, a escritura, na minha versão, a escritura não pode ser anulada. A minha versão é a Almeida. Na versão NTLH, ela vai dizer assim, sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, ok? Então, na parte B do versículo, ok? Jesus está ali conversando com os fariseus, está conversando ali, e aí, pessoal, ele reafirma o poder da Bíblia, né? Ele cita o Antigo Testamento para aqueles que estavam questionando ele, não é? Bom, então a Bíblia não falha, as Escrituras não falham, as Escrituras não podem mentir, elas sempre dizem a verdade. E aí, pessoal, Jesus critica os fariseus. Se vocês estão lembrados, os fariseus eram um grupo que sempre viveu em conflito com Jesus. Era um grupo lá dos mestres da lei, do pessoal mais entendido, digamos assim, né? Supostamente mais entendidos, que se entendessem de fato, não ficavam comprando briga com Jesus, né? Mas era um pessoal que comprava muita briga com Jesus porque não aceitava de jeito nenhum que Jesus Cristo pudesse ser o Messias, né? Bom, então os fariseus, que eram um partido dos judeus, Jesus também teve vários embates com ele, vários debates, e Jesus vai dizer o seguinte aí em João capítulo 5, versículo 46 e 47, ok? Vou ler aqui na minha Bíblia, a partir do versículo 44. João 5, a partir do versículo 43, perdão. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Então Jesus vai estar dizendo o seguinte, eu venho em nome de Deus e vocês não estão me recebendo. Vai vir uns outros aí que vão vir no nome deles próprios, não vão vir em nome de Deus. E vocês vão recebê-lo, né? Bom, imagine, tanta gente faz isso até hoje, né, gente? Tanta gente recebe falsos deuses por aí, cada um com seu próprio Deus na sua vida, né? Bom, continuando no versículo 44. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Eu acho essa passagem aqui linda. Eu não vou acusar vocês, não. Eu não vou acusar vocês perante Deus, não. E aí ele completa. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque os fariseus tinham isso, de ficar muito atentos à lei de Moisés. Moisés, ficam muito presos a Moisés. Jesus vai dizer o seguinte, Moisés acusa vocês. Moisés que vai acusar vocês. E já é que é ele que vocês esperam, né? A esperança de vocês está em Moisés. Ele vai acusar vocês. Pois, 46, se vocês crescem em Moisés, crereis em mim. Vocês creriam em mim, porque ele, Moisés, de mim escreveu. Moisés estava falando de mim. Mas, se não crereis nos escritos de Moisés, ou se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, Jesus, ele critica os fariseus por não acreditarem nas palavras do próprio Moisés que eles diziam seguir. Certo? Então, gente, Cristo, ele confirma, assim, que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, que a Bíblia tinha autoridade, tem autoridade. E aí, pessoal, ele vai dizer o seguinte, lá no Sermão do Monte, não pensem que eu vim aqui abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo, presta atenção, tudo se cumpra. Gente, Cristo não abole a lei, porque tem gente que pensa assim, ai meu Deus, Cristo veio, então o Antigo Testamento não serve para nada. Não, gente, não. Cristo não vem abolir a lei. Cristo não vem dizer, isso aqui não precisa mais não. Não. Jesus vem e cumpre a lei. Ele valida a lei justamente no fato de que ele cumpriu toda a lei. Ele se manteve incorruptível perante a lei, incorruptível perante o Deus e perante os homens. E aí, meus amigos,
as palavras de Deus, a Bíblia, ela é eterna, assim como o próprio Deus, certo? Então, pode passar os céus, pode passar a terra, pode passar tudo. As palavras de Deus se cumprem, ok? Pode tudo mudar, tudo mudar, mas a palavra de Deus permanece. E aí, gente, o menor i, tem uma versão que vai dizer nem um i, nem um tio será retirado da lei. Tudo se cumprirá, ok? Toda a palavra de Deus será cumprida, meus amigos. Ok, gente? Bom, e aí a gente pensa, bom, se Jesus ensinava sobre o Antigo Testamento, é porque ele conhecia um pouco, né? Ele tinha que ter um pouquinho de conhecimento. Então, gente, Jesus conhecia o Antigo Testamento. Tem uma passagem lá no livro de Lucas, que é quando Jesus faz 12 anos e ele vai pela primeira vez com os pais, José e Maria, na celebração da Páscoa em Jerusalém. E na volta, Maria pensa que ele está com José, José pensa que ele está com Maria, e quando eles vêm, 3 dias depois, o menino estava no templo com os escribas, ensinando sobre a lei. Então, Jesus conhecia. E a Bíblia fala que o pessoal do templo ficava impressionado com o menino. Como que esse menino sabe tanto? Não é? Então, gente, Jesus cita o Antigo Testamento várias vezes. Se você pega os evangelhos, como eu já falei, a gente tem várias citações de Cristo usando como o Antigo Testamento como referência, ok? Então, inúmeras vezes, em inúmeras passagens, a gente vai ver Jesus ensinando os discípulos, não é? Jesus ensina os discípulos muitas e muitas e muitas vezes usando o Antigo Testamento. Cada diálogo, basicamente em cada diálogo de Jesus com os discípulos, ele vai ensiná-los, ele os ensina. E muitas vezes ele usa figuras e textos do Antigo Testamento com os discípulos, para dizer, olha, vocês já viram isso, ó. Eu não estou falando nada novo, não. Isso aqui está escrito já. E para os discípulos, né? Para os amigos, para os opositores também, gente. Para os opositores também. Muitas vezes, quando Jesus é afrontado, como nós acabamos de ver, né? Jesus, quando ele é afrontado, ele cita o Velho Testamento. Ele vai citar o Velho Testamento. Quando, por exemplo, criticam Jesus e os discípulos, porque eles escolheram espigas, teriam colhido espigas de milho. Espigas num sábado, não é? Porque eles estavam com fome, colheram as espigas para comer. E aí, gente, como que Jesus rebate? Isso está lá em Mateus, no capítulo 12. Os discípulos estavam com fome, passaram lá num campo, pegaram as espigas para comer, colheram as espigas, e era um sábado, né? Um sábado para o judeu, você não pode fazer nada. Bom, os fariseus então acusaram. Nossa, tá trabalhando no sábado, seu pecador, vai pro inferno. Não, gente. E aí Jesus cita o Velho Testamento, uma passagem lá dos livros de Samuel, que é quando Davi, com seus soldados, fugindo, entra num templo, não no templo, perdão, gente, mas entra numa tenda especial para Deus, né? Entra na casa de Deus e pega os pães de sacrifício, o pão da proposição que existia, que era o pão do sacrifício, e come o pão que seria sacrificado a Deus, que era separado para Deus. Então Jesus vai dizer o seguinte, tudo isso Jesus conclui, o Filho de Deus é Senhor do sábado, né? Primeiro que tem o precedente lá de Davi, que Davi vocês não criticam, né? Mas o Filho de Deus é soberano sobre o sábado, não é? Bom, então ele cita diversas vezes para os seus opositores a Bíblia, as Escrituras. Para os líderes e religiosos, igualmente, gente. Igualmente. Tudo bem? Tem uma passagem que está lá em Mateus 21, também, logo antes, na verdade, da Páscoa, nos eventos que levam à última ceia e à crucificação, Jesus no templo, as crianças começam a saudá-lo como Filho de Deus, os escribas se zangam, os fariseus ficam zangados, todo mundo fica zangado, assim, nossa, essas crianças não param quieto, estão dizendo que o homem é filho de Deus agora, né? E aí o que Jesus fala? Ele cita o Salmo de número 8 e vai dizer,
Vocês nunca leram uma passagem das Escrituras que diz que é da boca das crianças e dos pequeninos que sai o perfeito louvor? Olha só, não é? Então Jesus cita o Antigo Testamento para eles, para os líderes religiosos ali do templo. Cita para os necessitados. Gente, Jesus vai ensinar muita gente que precisava ouvir a palavra de Deus, e ele vai citar também as palavras do Antigo Testamento. E um dos episódios que eu gosto mais de analisar é um em que a pessoa saiu triste, que é o caso do jovem rico. Que o jovem rico chega para Jesus e pergunta para Jesus: mestre, como herdarei a vida eterna? Né? E Jesus responde: bom, você sabe os mandamentos, né? Não furtarás, não matarás, honrará pai e mãe, não dirás falso testemunho, amarás os 10. Ele cita os mandamentos lá do Êxodo, cita os 10 mandamentos para o menino, e o menino diz: nossa, eu já cumpro isso tudo, mestre. Né? E aí Jesus completa: então agora falta só uma coisa, vai, vende o que tem e siga-me. Né? Porque, na verdade, gente, o menino ele não estava cumprindo o amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento ele não cumpria de fato. Não é? Bom, pessoal. E na hora da sua morte, chegamos aí no último ponto do slide, na hora da sua morte, Jesus também cita muitas vezes. Gente, se a gente pega as narrativas, começando da última ceia até a ressurreição, nos 4 evangelhos, a gente é presenteado com várias citações do Velho Testamento. Bom, e na hora da morte, tem uma frase famosa que é o meu Deus, por que me desamparaste? Que Jesus brada lá do alto da cruz na hora da morte. Eli, Eli, lama sabachthani. Bom, essa frase é do próprio Jesus, mas é uma referência ao Salmo 22. Ao Salmo 22. Então, Jesus, na hora da sua morte, ele cita as Escrituras, né? O Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Bom, gente, então Jesus conhecia muito bem o Antigo Testamento, gente. E aí, gente, a gente tem que entender o seguinte: ele conhece muito bem porque ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro de Mateus, nesse sentido, porque o livro de Mateus ele é escrito, quando Mateus escreve seu livro, ele escreve com foco nos judeus, em gente que conhecia o Antigo Testamento. E o judeu, ele era, via de regra, ele era mais zeloso com a palavra, né? E Mateus escreve o livro dele citando promessa por promessa. Tudo que acontece, ele cita promessa. Isso aconteceu para que tal promessa fosse cumprida, para que se cumprisse o que o profeta tal tinha dito. Então, Mateus vai escrever o livro dele sempre com essas observações. O livro de Mateus ele é muito rico nesse tipo de citação, de dizer que Jesus cumpre o Antigo Testamento. E aí, gente, esse texto em João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ele novamente falando para os fariseus que achavam que era salvo só por decorar a Bíblia, basicamente, né? E aí, gente, são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, Jesus completa. Então, não é você decorar a Bíblia inteira, é você crer no que a Bíblia fala. É diferente, ok? Não adianta só decorar a palavra. É entender, é viver aquilo, é entender que aquela palavra é a palavra de Deus e que ela fala a respeito de um Salvador. É entender a mensagem da palavra. Bom, gente, então Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, pessoal. Jesus cumpre o Antigo Testamento. Então, por exemplo, na última ceia, ele vai se referir, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, quando ele diz que um deles iria traí-lo naquela noite mesmo. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava, faltou um R aqui, gente, perdão, que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então Jesus cita as Escrituras na hora da sua traição, ok? Mas mais adiante, ali no Getsemane, Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mais um pouquinho à frente, quando ele é preso,
Todos os dias eu estava com vocês. Ele vira para os fariseus, para os guardas. Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisavam ser cumpridas. E aí, gente, as escrituras continuam sendo cumpridas ali na crucificação inteira. E aí, após a ressurreição, tem esse texto aí, quando Jesus caminha com 2 discípulos para a cidade de Emaús, que era vizinha de Jerusalém, ali próxima a Jerusalém, e ele vai caminhando com os discípulos, sem que os discípulos percebessem que era ele, não é? E os discípulos tristes, e ele pergunta para os discípulos, por que vocês estão tristes? E ele responde, se você não sabe o que aconteceu, Jesus morreu. E aí Jesus vai dar aula para eles ali, né? E lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Gente, toda a Escritura se refere a Cristo. Cristo é o centro de todas as Escrituras. Eu falei lá de Mateus, que se refere mais especificamente, né? Cristo é o centro, não só de Mateus, mas do Novo Testamento inteiro, do Antigo Testamento inteiro, da Bíblia toda. Ele é o cumprimento das Escrituras, meus amigos. Se a gente pega, existe uma conta mais ou menos, que no dia da ressurreição, da crucificação, perdão, de Cristo, cerca de 25 promessas do Antigo Testamento se cumpriram num espaço de um dia, que foi o dia da sua ressurreição, da sua crucificação. Desde o será abandonado até que nenhum dos seus ossos seria quebrado, como de fato não foi quebrado. Apesar de ser costume da época quebrar as pernas dos crucificados, não foi quebrado. Bom, gente, então Jesus cumpre o Antigo Testamento. Ok, pessoal? Ele é o cumprimento das Escrituras, porque ele é a Escritura encarnada. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria Escritura. Ok? E aí, gente, arrebato de novo com isso. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Tudo isso aconteceu. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para que se cumprissem as profecias, para que se cumprissem as Escrituras. As Escrituras estavam certas. Elas nunca falham. Ok, pessoal? Bom, e Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E por fim, gente, a gente entende, quando a gente analisa a vida de Jesus, que ele não só sabia, que ele não só cumpriu as promessas, mas que ele sabia usar. Né? Foi o que eu já falei com vocês. Não é só decorar, é saber usar. A Bíblia é a espada do Espírito, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, no versículo 17. E é uma arma que nós devemos ter sempre em mãos, sempre para que nós possamos usá-la quando necessário. E Cristo usou. Se a gente analisa os momentos de tentação de Jesus, que estão descritos lá nos evangelhos, e eu vou aqui abrir a minha Bíblia, usando como referência o evangelho de Mateus. Tudo bem? O evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, não é? Quando o diabo oferece pão, né? Jesus ficou 40 dias ali no deserto sem comer, teve fome. E o evangelho de Lucas vai ter um dado interessante. Ele vai dizer assim, que o diabo ficou afastado de Jesus até o momento oportuno. Quando o diabo achou oportuno tentar Jesus, ele foi lá. Que quando? Foi quando? Foi quando Jesus teve fome. Né? Já estava 40 dias ali. E ele vai usar justamente o artifício da fome. Né? E Jesus vai responder o quê? Porque o diabo fala, se você é mesmo filho de Deus, ó, pega uma pedrinha dessa aí do chão e transforma num pão e come. Né? Você não é filho de Deus? Né, homem? Então, come aí. Me prova aí que você é o filho de Deus. O que Jesus fala? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, a gente tem esse texto muito presente assim, muito marcado na tentação, mas é um texto que está em Deuteronômio. Um texto que está em Deuteronômio, ele cita Deuteronômio nessa hora. Bom, mais à frente, o diabo leva ele sobre o pináculo do templo e vai dizer, e o diabo usa a escritura, né, contra ele, lança-te daqui abaixo, se você é o filho de Deus mesmo, porque está escrito que os anjos, né, aos anjos dará ordem a seu respeito.
E aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, certo? E aí Jesus segue a tentação e Jesus vence as tentações com base na Escritura. Ele sempre vai rebater Satanás, até que chega na última, quando o diabo propõe a ele que daria a Jesus todas as riquezas do mundo, todo o governo do mundo, se ele adorasse, né? E aí Jesus responde, sai, vai embora, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, não é? Então Jesus responde às tentações do diabo e com a Bíblia, né? E o diabo ataca em 3 pontos que geralmente as pessoas caem, né? Que é a necessidade física, no caso do pão, né? Necessidade física. No caso de se jogar aí abaixo, a sensação de orgulho, do orgulho mesmo, a tentação do orgulho, nossa, ele dará ordem aos anjos, né? Então, assim, eu sou o maioral, né? E o poder, né? Então, o poder, né? Quando o diabo oferece a Jesus poder sobre o mundo, que Jesus já tinha, na verdade, né? Por ser filho de Deus, né? Então, Jesus rebate as tentações de Satanás usando as Escrituras. E são tentações, gente, que, como eu falei, são 3 tentações que, claro, Satanás não vai hoje, possivelmente, oferecer um pão, mas são as tentações que se enquadram muito na maior parte das tentações nossas, das nossas provações, das nossas tentações de hoje em dia, se enquadram nesses 3 pontos, né? Ou de alguma necessidade física, de alguma coisa mais física, envolvendo o nosso próprio corpo, por exemplo, que é o caso da fome, mas tem outros casos. O caso do orgulho e o poder, né? Bom, gente, então Jesus usa a Escritura nos momentos mais difíceis, na hora da sua tentação. E aí, gente, é isso que é fundamental a gente entender o seguinte, o diabo está por aí, né? A Bíblia vai dizer que o diabo anda por aí como leão, né? Procurando a quem possa tragar, procurando alguém que possa devorar, certo? Isso está lá em 1 Pedro, versículo 8 do capítulo 5. 1 Pedro 5, 8 vai dizer isso. O diabo procura alguém como leão bramando, e é alguém para devorar mesmo. O diabo, ele quer realmente fazer a gente tropeçar. Tudo bem? Mas aí a nossa orientação é o seguinte, fiquem firmes na palavra. Fiquem firmes na palavra. E aí, pessoal, é com isso que eu quero concluir. Nós só podemos ficar firmes na palavra se conhecermos bem a palavra de Deus. E nós podermos, assim, usá-la contra o diabo. E aí, gente, fica a reflexão para nós. Você conhece a palavra de Deus? A gente tem procurado conhecer a palavra de Deus? E a segunda pergunta da nossa lição de hoje. Você que conhece a palavra de Deus, você consegue explicá-la? Ou você tem dificuldade de explicar a palavra de Deus para alguém que não é crente? Será que a gente tem conseguido dar testemunho de fato da palavra de Deus? Ou será que a gente tem guardado ela só para a gente? Pois é, meus amigos, a Bíblia vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, lá no Salmo 119, 11. Mas também vai dizer lá em Atos, não podemos não falar, nós temos que falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos nos calar sobre aquilo que nós vimos e ouvimos. Gente, nós não podemos nos calar. Então, guarde a palavra no seu coração e compartilhe a palavra de Deus. Amém? Gente, essa foi a nossa lição de hoje. Semana que vem a Tuta está de volta aqui no YouTube com vocês, tá bom? Eu vejo vocês daqui mais 2 semanas. Grande abraço, fiquem com Deus, Deus nos abençoe e nos ajude a viver sempre a sua palavra, gente. Tchauzinho.